Bom dia, Calaf. Bom dia. Obrigada por aceitares o nosso convite em falar connosco. Estamos super ansiosos para a exibição que vamos ter esta quinta-feira relativamente ao documentário Desbraca-São Sistema of the Beaten Track. Todo o prazer é meu e nosso. Estamos muito felizes de verem o filme em Luanda. Lamentável não estar aí presencialmente para uma conversa pós-exibição, mas ter o filme presente na geração já é motivo de privilégio e orgulho. É escritor e músico angolano, residente em Berlim. É Uhum. um dos membros dos Braga São Sistema e também é um dos cofundadores de Enxufada na Zona. Como é que surgiu a sua paixão pela música? A paixão pela música começou primeiro, não é, como ouvinte, ou seja, a colecionar discos, a ir a lojas, mesmo até os discos que eu não conseguia comprar, mas tinha uma paixão muito grande pelo vinil e para a cultura de discos à volta, não é, do hip hop e o sampling. Depois um género levava a outro género, não é? O hip hop começou a levar para o jazz, do jazz comecei a ir para a música eletrónica, na música eletrónica nas várias vertentes, do drum and bass ao trip hop, ou seja, toda aquela família musical um, ali no final dos anos 90, início de 2000, para mim era um mundo muito fascinante e incrível. E à medida que eu fui, né, consumindo, conhecendo mais, surgia também, paralelamente a isso, a minha paixão pela escrita, né, pela poesia primeiro, depois para prosa, e, e por ter uma voz, não é, assim, mais grave, eu estava na altura em voga discos falados, né? Discos de poetas como Gil Scott-Heron, Amiri Baraka, Ursula Rucker. Ou seja, as pessoas começaram a ver em mim né, uma opção viável para fazer música, seja né, tanto com os músicos de jazz da escola do Hot Club, Uhum. como os músicos da música eletrónica. E essa relação com a palavra, a poesia e a música fossem estreitando cada vez mais, até em algumas viagens, né, em Londres e em festivais de música, eu começar a ver que existia a possibilidade de juntar universos, ou seja, não é? Sendo angolano, vindo da comunidade, não é? que consumia kizomba, kuduro, etc, etc. Eu sentia que o mundo onde eu estava a começar a ganhar espaço, né, do músico mundo da música, assim um pouco mais convencional, digamos, ou música pop em Portugal, eu senti que havia espaço para fazer uma ponte e estabelecer um diálogo entre a música que eu tinha em casa, né, entre aspas, a música da minha comunidade, com a música que eu estava a abraçar, porque nos lugares onde essa música era criada, havia sempre essa relação com a periferia, a relação com a música produzida nas margens, a música produzida não é, em nichos muito específicos. No caso, por exemplo, da música eletrónica, havia uma ação com o House de Nova York, né, de grupos como Masters at Work, que pegavam aquela house de Puerto Rico, da República Dominicana, não é? Aquelas batucadas que dialogavam muito com os próprios tambores, não é? Das Caraíbas, que dialogavam muito né, com os tambores e a música do Congo e de Angola. Então, a colecionar discos e ouvindo música, pude estabelecer essas ligações. Não é? Não tive acesso a nenhum livro, não é? Nenhum estudo sobre música que falava, por exemplo, da clave bantu, né, que é a clave que unifica toda a música do Atlântico, digamos assim, né, em consequência do tráfico de pessoas escravizadas. E essa cultura
não só existia na tradição, né, nas coisas mais ou menos próximas da raiz, mas também se estendeu e expandiu para a eletrónica, né, para a música produzida com computadores e sintetizadores e tudo mais. E isso, sem dúvida, foi, digamos, o meu início. Foi a partir daí que eu senti que era possível fazer uma carreira na música. A banda A Buraca Sem Sistema. Né? Oficialmente, né? A gente estabeleceu o início do grupo quando editávamos o primeiro EP, From Buraca to the World. Uhum. Isso foi em 2006. Ela já tinha sido criada antes, o coletivo, né, já existia. E fomos, né, trabalhando até chegar a 2006, sentimos que tínhamos, né, aquilo que serviu de base para a Buraca Sem Sistema. Eu, nessa altura, tinha 28 anos. Uau, nice. Eu cresci a ouvir os Buraca São Sistema. O que eu consumia na altura era os vossos EPs e as vossas Uhum. mixtapes. E eu fiquei muito Uhum. contente depois de explorar, né, que por detrás da música vocês também tinham feito um documentário, que é Off the Beaten Track. E foi daí que despertou-nos também a atenção de falar consigo e também saber um pouco mais sobre essa vossa trajetória. Quando fizeram Off the Beaten Track, por que é que vocês acharam a importância de fazer este documentário juntamente com o João Pedro Moreira e também o Pedro Trigueiro? E qual é o conceito por detrás do título Off the Beaten Track? Ou seja, o título quase que explica o conceito do filme, que é também, de certa forma, o conceito de buraca, que é explorar os caminhos hum, menos batidos, ou seja, aquela a picada, o atalho, aquela estrada alternativa para ir até determinado lugar. Nós sempre sentimos que, paralelamente às grandes avenidas, sempre existiram caminhos alternativos, né? Seja na estética ou até na forma, né, de trabalhar o próprio conceito, né, de música pop. Sempre sentimos que havia formas, muitas formas de produzir música, de divulgar música, e off the Beaten Track mais ou menos fala sobre isso, né? Essas estradas secundárias no meio da música. Ou seja, tivemos questão de visitar os lugares que nos inspiravam na altura e ainda hoje, ou seja, Luanda, Caracas, embora, né, ou seja, Índia, embora essas cidades não sejam totalmente representativas daquilo que é, não é, obviamente, a nossa visão musical. As coisas vão muito mais além. Por exemplo, temos uma relação muito próxima com o Brasil, temos uma relação muito próxima com a África do Sul também. Ou seja, há lugares para nós que são importantes e que inovam, mostram formas de fazer e conceitos alternativos. Por exemplo, a nossa relação com o YouTube, por exemplo. Eu Uhum. acho que é fundamental para aquilo que a gente faz e a forma como a gente trabalha a música. E, de certa forma, o Kuduro que nos chegou, não é? Na primeira fase vinham em CDs e em pendrives, os MP3s, mas depois, na altura, já aí por volta de 2010, o YouTube era a fonte não é, de recolha, era ali onde as músicas estavam disponíveis. Ou seja, não, é, não havendo uma indústria musical que sustentasse, não é, que distribuísse essa música, o YouTube passou a ser esse, esse lugar onde íamos buscar informação e ver o que é que estava, não é, o que é que havia de novidade.
E isso, de certa forma, mostra como, até, né, pela forma como a música nos chegava, mostra, que não existia. Não é? E ainda hoje, eu acho que, se a gente for ao Spotify, não vai encontrar muito daquelas músicas que, que nos formaram. Não é? As músicas que nos formaram não estão disponíveis nas plataformas digitais convencionais. Não é? Continua a ser o YouTube, continua a ser isso quase com tudo. Por exemplo, os discos mais importantes do Rui Mingas não estão no Spotify, mas estão no YouTube, por exemplo. E essa relação, não é, com os lugares alternativos de consumo de música, também esse documentário tenta abordar essa questão de uma forma, claro, um pouco filosófica, né? Mas eu acho que a forma de nós fazermos e pensarmos e fazermos música não é pelo caminho mais batido, não é pela avenida principal, é mais pelas ruas secundárias, alternativas, de acesso, porque essa informação está lá. Convém só termos um pouquinho mais de paciência e explorar um pouco mais longe. É extremamente excepcional ver da maneira que vocês desenvolveram ah, essa vossa documentação. É também um ponto de acesso, né, para as pessoas que se encontram em vários lugares. Buraca em si, né, consiste de músicos de várias histórias que vêm de vários caminhos. Tens o Calaf, né, que és tu, o Andro Carvalho, que surgiu dos grupo Gonguenha, tens o DJ Riot, tens o Branco, e basicamente é uma fusão, né, como vocês descrevem. Isto é Uhum. fusão. E de que formas vocês olham para a preservação cultural em termos de ser implementada não só através da música, mas também por outras formas de arte? Para nós, né, o espaço da língua portuguesa, né, nós encaramos como um espaço só. Ou seja, nós não temos muito preciosismo em defender uma ideia nacional, ou seja, né, que for possível, né, de determinar o que é um conceito de nacionalismo cultural. Para nós, não é, eu há pouco frisei não é, a importância que o Brasil tem na nossa formação musical, na forma como nós encaramos e distribuímos a nossa música. É realmente uma fonte de inspiração inesgotável. Todos os dias eu descubro uma coisa nova vinda do Brasil. E isso é muito importante, ou seja, é muito importante nós pensarmos a música, né, nesse todo. E se olharmos para os espaços de ação, não é? Portugal, sim, tem uma indústria musical mais ou menos organizada, mas quando vamos para Angola as coisas já começam a ser diferentes. Não é? Tem outros códigos, tem outras formas, não é, de fazer a coisa acontecer. Mas depois, se somarmos esses espaços todos, não é, a ideia de que o nosso mercado musical é limitado ou é pequeno, deixa de existir, ou deixa de fazer sentido, pelo menos, não é? Se somarmos, sei lá, não é? Sei lá, 1% dos 33 milhões em Angola, 1% dos 11 milhões em Portugal, 1% dos 210 ou coisa assim do Brasil, já temos, não é, uma massa crítica suficiente para determinar não é, e nos colocar em justa posição com outras, não é, manifestações culturais vindas não é, de, sei lá, Paris ou Londres ou outras latitudes, e termos, né, algo para oferecer, né, e quase de igual para igual, porque nós representamos uma cultura que tem esse diálogo que assente na língua, sem dúvida, mas também está assente numa data de fatores culturais
muitos deles nascidos de forma, não é, violentíssima, não vamos negar isso. As consequências do colonialismo é real, mas também nós encaramos né, esse lugar como fonte de inspiração, como algo que não é, a soma desses fatores todos, a soma da diversidade, a soma dos vários pontos de vista é extremamente rico, é extremamente útil para aquilo que é a nossa formação musical. E não só, né, no facto desses lugares, mas também os próprios géneros que nós abordamos. Não sei se já viste um concerto de buraco ao vivo. Nós respeitamos muito a tradição da performance, não é? Ou seja, nós vemos prazer numa performance de um, de um Jay-Z, de uma Beyoncé, de uns Metallica, de uns Prodigy, ou, né, ou de um Yuri da Cunha, por exemplo. Né? Para nós, quando nós vemos a cultura do performer, não é? Isso vai para além do gênero. E para nós é muito importante pensar música além dos géneros. Não é? Os géneros é muito interessante, mas não encerra a conversa, não é? Só. Eu acho até que abre. E por isso é que a forma como nós abordamos o Kuduro é tão distinta, não é? Porque nós não encerramos a conversa no Kuduro. Pelo contrário, nós estamos a abrir a conversa a partir do Kuduro. E essa é a nossa forma de estar. E da mesma forma que não encerramos a conversa no português. Nós abrimos a conversa a partir do português. Enfim, é assim como a gente encara o mundo. No documentário, a gente vê como é que vocês começaram, né? Qual foi o vosso ponto de partida e também vemos quando o vosso estúdio foi incendiado, né? Que foi, sem sombra de dúvida, uma das dificuldades que vocês também passaram como grupo. Mas como Calafé e Palanque, qual foi para si a maior dificuldade durante este percurso todo, ahm, enquanto membro, da banda Buracas do Sistema? Um, Creio que mobilidade. Ou seja, eu sou um dos defensores da criação do passaporte da cultura. Né? Eu acho que a CPLP precisa urgentemente de pensar políticas de mobilidade entre o espaço da língua portuguesa. Todos beneficiaria a todos. E eu acho que o percurso de Buraca né, foi muito marcado por problemas de vistos, enfim, de passaportes, documentos que não chegavam a tempo e horas. Um, Obviamente isso não foi impedimento, né? A coisa aconteceu ainda assim, não é? Apesar de, mas creio que né, a questão da mobilidade, até para o próprio Kuduro, para as músicas alternativas, né, de nicho, de públicos né, mais pequenos, a questão de mobilidade é muito complicada. Não é? E quando pensamos do porquê que certas culturas, certas manifestações culturais não têm mais espaço, muitas vezes é por falta de realmente possibilidade das pessoas viajarem, circularem. Isso, sem dúvida, foi um dos handicaps no nosso percurso. Aliás, uma das razões pela qual eu falo muito dos membros angolanos do grupo, né? Tanto eu como o condutor, né? Por várias ocasiões, ponderamos, né? Nos fixarmos mais em Luanda e trabalhar a partir de Luanda. Mas quando se tem, enfim, né? Né? 2, 3 concertos por semana em 3 cidades, países diferentes,
isso torna a coisa completamente impossível e incomportável, né? Não só custos de viagens, mas também questões de vistos e, enfim, toda essa burocracia inerente à mobilidade, né? O poder de circulação. Embora ser, neste caso, uma fusão, né, de várias histórias, é também algo que a gente possa olhar e dar conta, ok, eu também já passei por isto. Eu acho que o filme também tem esse poder, não só como entretenimento, mas também o filme tem o poder de nos unir, de ficarmos Uhum. cada vez mais perto um do outro. Há uma coisa que eu acho interessante, e às vezes nós, né, eu estive recentemente em Luanda e uma das coisas que passou a ser recorrente nas conversas todas que tive, né, em público e em privado, é a questão, né, da relação difícil entre a cultura produzida na diáspora e a cultura produzida, né, dentro das fronteiras dos países africanos, né, de expressão portuguesa. No meu caso, claro, né, a cultura produzida em Angola. E eu às vezes sinto que há uma certa desconfiança entre, né, as vontades e a forma de, né, de quem está na diáspora, a forma como essa pessoa, esses criadores, criadoras trabalham, vai colocando em paralelo com aquilo que é produzido no país, porque às vezes né, a cultura tem um condão político e há uma certa desconfiança, né? Parece que nós ou estamos a retirar ou estamos a desvirtuar. Há sempre um, né, um estigma que eu ainda não consegui encontrar, né, com precisão, né, o termo que o define e as razões dessa desconfiança, mas uma das vontades, né, não é, nós não nos nós não nos apresentamos como produtores do filme, mas essencialmente essa ideia do filme, né, foi escrita por nós e produzida por nós, depois chamamos os parceiros que precisávamos para o executar. Mas uma coisa que para nós é muito importante frisar é que não é, há, há há um valor na produção da diáspora, das várias diásporas, né? Incluindo a diáspora africana no Brasil. É uma coisa que nós olhamos muito pouco e abraçamos com muita relutância. E há uma produção da diáspora angolana em Portugal que é muito, né, viva e pujante, que é abraçada com muita relutância também. Não é? Então, a intenção deste filme era também mostrar, não é, aí está, os caminhos, as estradas alternativas, as estradas secundárias são possíveis, não é? As várias possibilidades que existem para se criar uma cultura pujante, uma cultura viva, não é? Uma cultura contemporânea, né, que está a trocar com as outras, né, vinda de outros pontos geográficos, de igual para igual, né, sem receio de estar a diminuir ou a alterar, e sem também, com aquele, né, e fugindo um pouco aquele orgulho da ignorância, né, aquela coisa de que, né, sozinhos e felizes. Eu acho que isso às vezes prejudica, porque a arte tem que ser partilhada, né? A arte precisa de ter público e precisamos encontrar esses públicos, precisamos ir atrás, né? O buraco não existiria, né, se não fosse pela vontade, pela curiosidade aguda de ir conhecer o que é que está para além, né, da nossa rua, para além do nosso bairro, para além do nosso país. Tudo isso que vocês vão ver, né, que vocês podem ver neste filme, é o expor dessa curiosidade, ou seja,
não é? Está ali em exposição a forma, não é, que nós sentimos ser possível, que nos foi possível na altura, não é? Para expandir, para encontrar espaço nos maiores festivais de música, para conseguir estar em diálogo com pessoas que neste momento estão a ditar o futuro da música popular, né? Diplo, Santigold, MIA, enfim, todos os nossos pares, digamos assim, que entenderam, reconheceram em nós, essa mesma curiosidade, essa curiosidade é que também é que os move, não é? Eu acho que a cultura, que a música, o cinema não se faz de forma isolada, não é? Hum. É um diálogo comunitário, de facto, não é? Entre quem cria e depois, claro, entre quem consome, não é? Quem vê, quem experiencia. Gostaria de saber se também gosta de filmes e, se sim, quais os 3 filmes africanos que nos recomendaria. Oh, meu Deus. Não estava pronto para essa agora. Hum, Já que bebe um pouco da música, também bebe um pouco da escrita, gostaríamos de sim, saber se também gosta de filmes. sim, gosto de filmes, claro, não é? Sou consumidor. Hum, dos filmes africanos que eu sinto realmente que são marcantes na sua beleza, na sua forma, é o Rostov Luanda, do Sissako. Eu sinto que roça a obra-prima. Ah, depois, que eu não sei se é bem um filme ou se é uma instalação, ah, mas que eu vou chamar que é um filme, mas eu acho que é mais uma instalação, que é o Mushima do Alfredo Já. Ok? Ah, eu acho lindíssima. Depois, eu não sei se, se um filme específico, mas eu acho que a obra cinematográfica do António Hall é extremamente importante. Eu acho que é um daqueles que merece, sei lá, uma casa, museu, onde essa obra pudesse estar disponível, né, aos mais jovens, porque estamos a falar de pessoas que filmaram uma Angola num tempo que já não existe, não é? Mas que ainda assim continua a ser muito importante e olharmos para esse passado recente e vermos como não é, podemos evitar alguns erros, não é? Evitar algumas ciladas, alguns caminhos tipo, menos bons para em nós, enquanto grupo, né? Enquanto sociedade, a partir, não é, da análise dessa obra, da análise desses filmes, dessas visões extremamente criativas, extremamente bonitas. Mas pronto, eu diria que esses 3 nomes, mas há mais, mas acho que esses podemos ficar por aqui. Outro dia, quando voltarmos com outros filmes, claro, os filmes da geração, não é? Eu acho que vocês estão a fazer um trabalho lindíssimo em Sim. prol do cinema angolano, em prol do cinema africano. Eu acho isso extremamente importante. Obrigada, Calaf, pela partilha.